Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para você que não me conhece, eu sou o professor Kaká e hoje eu estou com uma missão aqui que é responder o simulado de número 3, que nós tivemos raciocínio lógico, matemática e informática. O conteúdo de informática, a prova de informática, ela está disponível lá no canal do professor Fernando Nishimura. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você clicar e assistir também a correção da prova de informática, tá? Foi um simulado que nós fizemos para ajudar o pessoal que está estudando aí para o Tribunal de Justiça de São Paulo, o pessoal também que está estudando aí para qualquer prova que a Banca Vunesp seja a examinadora. Então, um simulado bem completo, bem massa, e hoje eu vou responder com vocês aqui da melhor maneira possível, passando todos os bizus e ensinando como é que você tem que pensar para ficar próximo ao perfil de como as questões estão sendo cobradas aí pela Banca Vunesp. Fechou? Então, sem mais delongas, vem comigo na tela para a gente começar. Comunidade Sniper, de raciocínio lógico e matemática para concursos. Se você não sabe o que é a comunidade Sniper ainda, são aulas gratuitas de raciocínio lógico e matemática toda quarta-feira às 20 horas aqui no canal. Então, se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações para você não ficar de fora, tá? Então, outra coisa, se você quiser, você também pode estar também entrando nos meus grupos. Basta você ir aqui na descrição do vídeo, tem todos os links, escolhe o grupo lá que você quer entrar, para você também aí ficar por dentro de tudo sobre concursos públicos, certo? Mais um recado que é interessante, que eu quero te dar, olha só. Se você ainda não fez o simulado 3, que é o da nossa correção de hoje, aponte o seu celular, né, a câmera do seu celular aqui nesse QR Code e baixe o PDF desse simulado, tá? Continuando um pouco mais, Intensivo TJSP. Quero que você assista também uma aula demonstrativa. Você pode também estar apontando o seu QR Code, a sua câmera para o QR Code aqui, certo? Você tem aí aproximadamente um pouco mais de 30 dias para poder realizar a sua prova do Tribunal de Justiça. Eu quero que você assista aquela aula demonstrativa para você entender como acelerar aí os seus estudos, como é que você vai pensar de forma estratégica, rápida e certeira para estar acelerando os seus estudos e conseguir uma ótima pontuação na prova de raciocínio lógico e matemática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Principalmente você que tirou uma nota baixa no simulado 3, tá? São 3 simulados. Já fiz o 1, o 2 e o 3. A correção já aconteceu aqui no canal. Hoje está ficando aí o vídeo para vocês do simulado 3. Então, você que foi mal, você precisa correr contra o tempo agora. Assista a aula demonstrativa para não ficar de fora. Aqui na descrição do vídeo também tem um link aí para você assistir a aula demonstrativa. Fechou? Então, vamos lá. Quero te convidar para conhecer a minha rede social e as demais informações aí, se você quiser saber também sobre o meu trabalho, tá? Vamos começar por raciocínio lógico. A nossa prova de raciocínio lógico. Olha só a primeira questão que ele diz para a gente. Não é verdade que nem todos os escreventes são novatos. Logo, bom, aqui a primeira coisa que você tem que ter noção é o seguinte, ó, quando ele coloca esse termo não é verdade que, ele está pedindo para você fazer a negação da frase que está vindo depois, da tua proposição. Então, você vai ter que fazer a negação lógica, o não é verdade que significa a negação lógica da proposição. A proposição está escrita assim, ó, nem todos os escreventes são novatos. Esse nem todos aqui, ó, o nem todos, significa algum, mas não, tá? Alguns escreventes não são novatos. Então, eu já sei, se eu tenho o algum, mas não, e eu preciso negar, como é que eu faço a negação lógica de algum, mas não? Ó, algum, mas não. Para você negar o algum, mas não, você vai usar o todo, tá? Por quê? Porque o algum, mas não é um particular, é um quantificador lógico particular negativo.
Para você negar, você tem que negar sempre com o universal. Ele é negativo, fica positivo. Acabou. Então, algum, mas não, você nega usando tudo, tá? Essa que é a resposta da tua questão. Sabendo disso, você já pode tirar a letra A letra B, a letra C aqui, ó. Todos os escreventes são novatos. Perfeito. Todos os escreventes são novatos, porque eu não posso trocar pelo nenhum e o não existe é a mesma coisa do nenhum. Alternativa letra C é a nossa resposta, tá? Então, fica a dica para você aí não errar mais caso você tenha errado essa questão. Próxima questão, uma questão também muito clássica de Banca Vunesp. Olha o que ele diz para a gente. Considere as afirmações a seguir. Se Betina estuda cedo, então Jana não sai de casa. E ele te dá várias proposições lógicas, tá vendo? A partir dessas afirmações, é correto concluir que, bom, ele quer que você valore essas proposições e ache uma conclusão lógica, questão típica de Vunesp. Aqui é o seguinte, eu quero que você entenda da seguinte forma. Eu já tenho aqui no canal uma aula sobre a parte de lógica de argumentação, que é por onde você resolve aquela questão ali. Depois, basta você ir aqui na descrição do vídeo, ou você também pode estar clicando no card, que eu vou colocar aqui em cima agora, para você assistir a aula de argumentação lógica, tá? Mas eu aconselho que você assista a resolução aqui do nosso simulado, depois você vai aqui na descrição do vídeo, e aí vai estar escrito para você lá, lógica de argumentação e o link. Você vai lá e assiste a aula sobre lógica de argumentação, e aí, posteriormente a isso, caso você ainda tenha alguma dúvida, volte aqui na questão e assista novamente a questão de número 2. Show? É uma dica que eu te dou aí para poder você masterizar o seu conhecimento. Vamos responder a questão então, veja só. Para eu poder responder essa questão, eu preciso achar o meu ponto de partida, tá? Preciso achar aqui o ponto de partida. E o ponto de partida aqui nessa situação, quando ele fala considere as afirmações, significa que tudo é verdade. Então, todas as proposições lógicas são verdadeiras, tá? O meu ponto de partida aqui, ele vai ser o conectivo e ou a proposição simples. Então, ó, proposição simples ou conectivo e. Beleza? Sabendo disso, você já pode olhar que todas as proposições lógicas possuem conectivos lógicos. Não pode ser proposição simples. Vamos ver se tem conectivo e. Ó, conectivo se então, se então, se então. Aqui, ó, conectivo e. O conectivo ele é o nosso ponto de partida, por quê? Porque eu sei que aqui é verdade e aqui é verdade para dar essa verdade aqui. A partir dessa informação, eu vou poder valorar todo o restante. Olha só o que vai acontecer. Jana sai de casa, é verdade, e Jonas não pode ir à praia, é verdade também, certo? Lá na número 1, veja, ó, lá na número 1, está escrito assim, ó, se Betina estuda cedo, então Jana não sai de casa. A Jana sai de casa é verdade, ela não sair é falso. Então, automaticamente aqui atrás, você então também é falso. A aula sobre tabela verdade também tem aqui no canal, tá? Na descrição do vídeo aqui, ó. Depois, olha só agora, ó, na 2 aqui, ó, conectivo se então de novo. Se Jana não sai de casa, Jana não sai de casa, é falso. Aqui sendo falso, a Amália, eu não sei por enquanto, para dar verdade, qual que é a valoração lógica dela. Então, vamos continuar. Na 3 aqui, ó, se a Amália vai para o trabalho, então Jonas pode ir à praia. Jonas não pode ir à praia, ó, é verdade. Ele pode ir, é falso. Então, automaticamente aqui também é falso, por conectivo ser então da verdade. E aí eu já sei que a Amália aqui também será falsa, tá vendo? Legal. Betino estuda cedo. Betino estuda cedo é falso. Conectivo ou para dar verdade precisa de uma verdade. Então, Bento ele faz a tarefa de casa. O Bento faz a tarefa de casa, é verdade. A partir dessas informações, né, é correto concluir que Jonas pode ir à praia. O Jonas pode ir à praia aqui na 3 é falso, então a letra A está fora. Amália vai para o trabalho. Amália vai para o trabalho é falso na 3 também, então está fora. Betino estuda cedo. Betino estuda cedo é falso, está errado.
Letra D, ó. Jana não sai de casa. A Jana não sai de casa, lá não é falso também. Então, nosso gabarito é a alternativa letra E. Bento faz a tarefa de casa. Certinho aqui na última, ó. Bento faz a tarefa de casa, é verdade. Então, a nossa resposta é a letra E. Certo? Então, é assim que se resolve esse tipo de questão. Vamos lá para a próxima. Uma afirmação logicamente equivalente à afirmação: se vou estudar no feriado, então não vou viajar e serei aprovado é. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Ele quer uma equivalência lógica para o conectivo se então. Mas note que o conectivo se então, ele tem duas partes, né? Tem a proposição de número 1 e a proposição de número 2. E a proposição de número 2, que é o nosso consequente, ela tem o conectivo E na jogada. Então, sabendo disso, vamos dar uma olhada. O conectivo se então, ele só tem duas possibilidades de você fazer aí a sua equivalência lógica, né? Trocando por conectivos, que é com o próprio conectivo se então e com o conectivo ou. Contrapositiva para o se então, você vai inverter e negar tudo. Conectivo ou, você nega ou repete. Vou já explicar o que é isso, caso você tenha dúvida aí, tá? Aqui, o que vai acontecer? Ó, veja só. Eu já sei, eu vou manter o se então ou trocar pelo ou. Vou estudar no feriado e tá errado já aqui, tá vendo? Ó, tem conectivo e. Não pode ser a nossa alternativa A. Não tem como ser. Então, tira a letra A. Aí eu vou ter agora o se então e o conectivo ou na jogada. Vamos ver o que acontece. Vamos fazer. O se então, você precisa inverter e negar tudo. Vai ficar assim, ó, por exemplo, ó, se A, então B. A equivalência disso fica se não B, então não A. É isso que você precisa fazer naquela frase lá, ó, naquela proposição, tá? Essa é a primeira equivalência que você mantém o se então, inverte e nega tudo. Então, vamos ver? Eu já sei o seguinte, ó. Se vou estudar no feriado, vai para o final, não vou estudar no feriado. A letra C, ele fala assim, ó, se não vou estudar no feriado. Já está errado porque não inverteu, tá vendo? Ó? Então, não pode ser a letra C. Essa parte tinha que estar lá no final, porque você inverte e nega tudo. Olha o não A para onde veio. Está no final. Depois, na letra D que tem o sim, então, lá no final, precisa estar não vou estudar no feriado. E está escrito, ó, vou estudar no feriado. Então, está errado também a letra D. Não vou ficar perdendo meu tempo olhando as demais, tá? Dessas proposições aqui que eu tirei. Agora, vamos olhar a equivalência com o ou. Para eu poder fazer equivalência com o ou, você vai fazer assim, ó. Tu tem a seguinte proposição, né? Se A, então B. Para eu poder fazer a equivalência do ou, você vai negar a primeira parte, então vai ficar não há, trocar o se então pelo ou e repetir a segunda. Nega ou repete, nega a primeira ou mantém a segunda, tá? Então vamos aplicar isso aqui na nossa questão. Vai ficar então, ó, eu preciso negar a primeira parte. Para eu negar a primeira parte, então, vou estudar no feriado. Vai ficar, não vou estudar no feriado, né? Então, na letra B, está escrito, não vou estudar no feriado. Perfeito. Na letra E, vou estudar no feriado. Ora, eu já posso concluir que a minha resposta é a alternativa B, né? Não, ó, não há. Não vou estudar no feriado. Ou, olha o conectivo vou aqui, ó, repete a segunda proposição. Certo? Ó, veja só qual que é a jogada. Não vou viajar e serei aprovado. Aí, aqui é o seguinte, ó. Veja que está repetindo certinho, ó. Não vou viajar e serei aprovado. Perfeito. Gabarito, alternativa, letra B. Essa é a nossa resposta. Tranquilo? Então, não A ou B. Tá lá, ó. Não há ou repete a segunda. Não vou viajar e serei aprovado. Fechou. Próxima questão, ele diz assim pra gente, ó. Considere verdadeira a afirmação.
Se Jana é boa em matemática, então Bettino é fera em português. E falsa, então ele fala para considerar verdade o se então. E falsa, o conectivo e. Ó, Jana é boa em matemática e Bettino é fera em português. Nessas condições, é necessariamente verdade que. Bom, uma questão que você precisa entender que ele quer fazer a interseção entre os dois conectivos lógicos dentro dessa tabela verdade para poder achar uma conclusão lógica na história toda aqui. Ó. É isso que ele está querendo, certo? Bom, aqui, se você for observar certinho, a gente pode fazer a seguinte sacada. Ó. Veja bem, eu vou colocar para você a proposição P, proposição Q, depois eu vou colocar o se então, tá? E eu vou colocar também o conectivo E, que é o que ele está falando ali para a gente. Eu preciso que o se então seja verdade e preciso que o conectivo E seja falso. E vou fazer a interseção entre eles. Fazendo a nossa tabela verdade, aqui é verdade, verdade, falso e falso. Verdade, falso, verdade, verdade e falso. Conectivo se então. O resultado dele fica verdadeiro e falso, verdadeiro e verdadeiro. No conectivo E, você vai ter verdade, falso, falso e falso. Vamos fazer agora a interseção que a questão está pedindo, tá? A proposição P que eu coloquei vai representar Jana é boa em matemática. A proposição Q que eu coloquei, Bettino é fera em português, tá? Só para você não se perder, ó. É o P e o Q. Agora eu vou levar em consideração o que a questão está querendo. Ó. Ele quer que o se então seja verdadeiro. Então, eu já posso tirar a segunda linha aqui, tá vendo? Ó? E eu quero que o conectivo E seja falso. Então, já posso tirar a primeira. Isso significa que não tem como eu fazer a interseção entre os dois conectivos. Então, tira a primeira linha, tira a segunda linha aqui. Ó. Note que agora eu consigo fazer exatamente a interseção entre eles, que é o quê? O conectivo se então está de acordo com o enunciado. Ó. Ele está sendo verdade nas duas combinações lógicas e o conectivo E sendo falso nas duas combinações lógicas. Dessa forma, o que eu posso afirmar com 100% de certeza? Veja, o P significa que Jana é boa em matemática. Eu posso afirmar aqui ó, que na primeira combinação lógica, para dar a condição da questão, ela é falsa. Está vendo aqui? Ó? Então, a Jana não é boa em matemática. Na segunda, ela também é falsa. Jana não é boa em matemática. Agora vamos olhar o Bettino. Ó. Bettino é fera em português. Na primeira combinação lógica, veja que ele é verdade. Ó. Essa resposta é verdadeira. Ele é fera em português. Mas na segunda, fala que ele é falso. Então, ele não é fera em português. Eu não consigo afirmar aqui ó, com 100% de certeza. O que eu consigo afirmar com 100% de certeza é que a Jana não é boa em matemática. Sabendo que a Jana não é boa em matemática, isso aqui vai me dar a alternativa letra A. Jana é boa em matemática, está fora. Bettino é fera em português, não tem como a gente afirmar. Ele não é fera, também não tem como a gente afirmar. Jana é boa em matemática, aqui é falso. Ou Bettino não é fera em português, não tem como a gente afirmar. Ó. Então, isso aqui não tem como a gente falar que é verdade. E a letra E é o nosso gabarito. Ó. Jana não é boa em matemática. Tá certinho. Tá vendo aqui? Ó? Se eu sei que Jana é boa em matemática, a gente tem como afirmar que ela não é boa, tá vendo aqui? Ó? Porque é falso, ele fala que Jana é boa em matemática, é falso, significa que o contrário, ela não ser boa em matemática, é verdade. Então, nosso gabarito é a letra E. Vamos lá fazer a nossa próxima questão. A próxima questão ele diz assim para a gente, olha só, 6 primos universitários nasceram nas cidades de Aparecida do Norte, Bertioga, Caçapava, Divinópolis, Estreito de Marte e Floreal, cidades espalhadas pelo Brasil. Cada um desses primos está matriculado em apenas um curso superior e, aí ele te dá as condições aqui, tá vendo? Logo, ele quer saber, Danilo é natural de onde? Vamos lá, né? Vamos destruir essa questão, uma questão interessantíssima que eu quero que você preste muita atenção. Primeira coisa que tu vai fazer, a gente não sabe quem é o que aqui, né? Ele não fala pra gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma tabela para a gente poder relacionar
as cidades aqui, tá vendo? Ó, com cada pessoa. Veja, você tem o Alberto, ó, número 1 aqui tem o Alberto, então a gente vai colocar assim, ó, Alberto, tá? Depois você tem o Edgar, tá vendo aqui, ó? Então vou botar aqui o Ezinho de Edgar, vou montar uma tabela para você entender, ó. O primo de Bertioga e Carlos. Carlos, vamos colocar o Carlos aqui. Depois, Betino e Franco. Então vamos colocar, ó, Betino e Franco. São 6 pessoas, né? E por último você tem o Danilo, né? Você tem o Danilo aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 amigos. Beleza, 6 primos aí, ó. Show. Agora eu vou colocar as cidades que eles nasceram. E aí a gente coloca na sequência, Aparecida do Norte e tal. Vamos colocar só as iniciais, tá? Para não perder tempo aqui. Então vamos colocar, vai ficar A, B, C, D, E, F. Ficou fácil. A, B, C, D, F. E você coloca para todo mundo, porque é uma questão de associações lógicas. Então você não sabe exatamente quem fez o que aqui. Eu preciso colocar essas informações para todos. E você faz isso para todo mundo, ó, veja. Para a gente poder começar a matar a questão. Tá? Beleza. E agora você ainda tem os cursos. Os cursos está aqui, ó, matemática, direito e engenharia. Vamos colocar matemática, direito e engenharia. Pronto. Agora, nós vamos ler o que ele está dando ali para a gente de informação, para a gente poder extrair a informação correta de dentro da nossa tabela. Tá bom? Olha só como é que vai ficar essa história. Ele diz na número 1, Alberto e o primo que nasceu em Floreal, então já significa que o Alberto não pode ter nascido em Floreal. Cursa matemática. Então, o Alberto, ele cursa matemática. O Alberto cursa matemática. Eu vou cortar somente a linha. Não posso cortar aqui, ó, a coluna. Por quê? Porque a gente tem outra pessoa que também estuda matemática. Tá vendo? Ó, cursa matemática. São 2 pessoas. Então não tem como eu saber aqui para baixo quem que a gente corta para poder deixar verdadeiramente falando com outra pessoa que fala de matemática. Eu sei que a pessoa que nasceu em Floreal também estuda matemática. Beleza. Que é o primo lá de Floreal. E eu sei também que o Alberto não nasceu em Floreal. Então eu já corto aqui dele. Ó. Número 2. Edgar e o primo natural de Aparecida do Norte cursam direito. Se o Edgar cursa direito, eu venho aqui, circulo o direito dele, ó, e corto as informações da linha dele. Eu sei o seguinte, que o Edgar não pode ter nascido em Aparecida do Norte, porque é o primo natural de Aparecida do Norte que também cursa direito. Então, eu venho aqui e já corto a Aparecida do Norte dele. Mas eu também sei que aqui, ó, veja só, eu sei também que esse camarada aqui, ó, o Alberto, ele cursa matemática. Não tem como ele ter nascido em Aparecida do Norte, porque é o cara que cursa direito que também que nasceu em Aparecida do Norte. Então, não tem como a gente afirmar isso aí, tá? Eu já posso excluir também essa jogada. A 3, o primo de Bertioga e Carlos cursam engenharia. Peraí. Então, isso significa que o Carlos cursa engenharia, corta aqui, e ele não pode ter nascido em Bertioga, porque o primo de Bertioga junto com o Carlos cursam engenharia. Legal. Então, vamos continuar, né? Eu sei também que não tem como Carlos, veja só, não tem como Carlos ter nascido em Aparecida do Norte, porque o outro cara que nasceu em Aparecida do Norte é que cursa direito, certo? E eu sei também que o cara que nasceu lá em Floreal cursa matemática, como diz a nossa primeira afirmação lá em cima. Então eu posso tirar aqui, ó, veja, eu posso tirar Floreal desse cara aqui. Como eu também posso tirar Floreal do Edgar, né? Porque o Edgar, ele cursa direito e ele não faz matemática. Então eu posso tirar aqui do Edgar também já, ó. Olha que legal. Tá? Vamos lá. Continuando um pouco mais, olha só. A gente sabe também o seguinte,
que aqui, quando a gente vem descendo, ó, veja só, eu falei do primo de Bertioga. Olha só a próxima. Bettino e Franco são recordistas na corrida de 10 km. Porém, o primo de Bertioga nunca correu na vida. Opa, peraí. O Bettino e o Franco são recordistas na corrida de 10 km. Mas o primo de Bertioga nunca correu na vida. Então, significa que Bettino e Franco não são de Bertioga. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou cortar aqui, ó. Bettino e Franco não podem ser de Bertioga. Se você observar um pouco mais, olha só, a gente quer o quê? Eu sei que o outro cara, olha só a sacada, né? O primo de Divinópolis, aqui na 5 agora, tá? A gente estava na 4, vamos para 5 para a gente poder matar mais situações. Ó, o primo de Divinópolis sempre ganha de Alberto no jogo FIFA 2021. Então, eu sei que o cara que mora em Divinópolis não pode ser o Alberto, porque ele joga contra o cara de Divinópolis. Então, eu corto aqui, ó, Divinópolis dele, certo? Não pode ser. Legal. O primo de Estreito de Marte é mais velho do que Carlos. Então, o Estreito de Marte, ele é mais velho do que Carlos. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Carlos e cortar o Estreito de Marte para ele. Ó. Bettino nunca competiu uma maratona. Tá, mas aqui na 7, Bettino nunca competiu uma maratona. Beleza. Ele nunca competiu uma maratona, mas ele corre corrida de 10 km. Não tem o que fazer muito aqui, não. Ele diz assim, ó, neste ano, Carlos irá visitar pela primeira vez a cidade de Divinópolis. Então, o Carlos, ele não pode ser também de Divinópolis, ó. Tá vendo aí? O Carlos, ele nasceu aonde? Ele nasceu em Caçapava. Quando ele nasce aqui em Caçapava, note que eu posso cortar todas as informações da coluna dele agora. Tá? Ele nasce em Caçapava e faz engenharia. Beleza. Aí o que mais que a gente pode extrair de informação aqui nessa situação? Bom, aí aqui, para você matar a questão, você tem que ficar atento para a seguinte frase, a número 3, ó. O primo de Bertioga e Carlos cursam engenharia. Note que não tem como o Alberto ser de Bertioga, porque ele cursa matemática. Então, tá fora aqui, ó. E não tem como o Edgar também ser de Bertioga. Por quê? Porque ele faz direito. Quem é o cara que nasceu em Bertioga? O Daniel. Se o Daniel é o cara que nasceu em Bertioga, acabou a nossa questão, né? Porque aí a gente quer o Daniel não, o Danilo. O Danilo é o cara que nasceu em Bertioga. E a questão quer saber exatamente onde que o Danilo nasceu. Letra A está fora, letra B é a nossa resposta, Bertioga. Letra B é o gabarito. Certo? Tranquilidade? E aí, resolvemos aí mais uma questão bem interessante. Questãozinha essa que eu sei que deu dor de cabeça para muita gente. Então, eu quero que você fique antenado para esse tipo de questão aqui. Show? Então, se você teve dificuldade, reveja esse vídeo aqui várias vezes, quantas vezes for necessário, mas aprenda a resolver esse tipo de questão. Vamos lá, vamos fazer mais e detonar o nosso simulado. Olha só. A próxima questão, ele diz assim para a gente. São 3 os conjuntos. Então, eu tenho 3 conjuntos. Tá? São 3 os conjuntos. Aí eu posso chamar aqui de conjunto A, de conjunto B e de conjunto C. Há um total de 51 elementos em cada conjunto envolvido no problema. Então, cada um desses conjuntos aqui tem um total de 51. Então, eu sei que aqui é 51, aqui é 51 e eu sei que aqui é 51. Beleza. A totalidade de elementos que estão em 2 e apenas 2 desses conjuntos é 51. O total de elementos, veja, ó, apenas 2 desses conjuntos é 51. O total de elementos que está em 1 e apenas um desses conjuntos é 51. Sabendo que em todas as seções e interseções desses 3 conjuntos há pelo menos um elemento e que não há seção e nem mesmo interseção com o mesmo número de elementos, isso aqui é importante, hein?
Não há seção e nem mesmo interseção com o mesmo número de elementos. Então, o maior número possível para o total de elementos de um desses três conjuntos é... Essa questão aqui é inteligente demais. Essa questão aqui é muito massa, tá? E se você que fez o simulado não tinha nem noção para onde ia esse tipo de questão aqui, cara, no intensivo do TJSP, onde eu resolvo mais de 200 questões em vídeo, mostrando todas as sacadas e mapeando a banca VUNESP, eu resolvo 20 questões de diagrama de Venn mapeando tudo dela. Então, eu ensino muita coisa legal, muitas sacadas, as interpretações. Então, como eu te falei, aqui na descrição do vídeo, clica lá e assista uma aula demonstrativa. Acelere os seus estudos. Você não tem mais tempo para ficar estudando toda a teoria, tá? Então, fica essa dica para você aí não ficar titubeando e perdendo tempo. Vamos resolver essa questão porque ela é muito inteligente. Olha só como é que você vai trabalhar. Veja que você não pode ter seção e interseção com o mesmo número de elementos, tá? Qual que é a pegada? Por exemplo, se aqui eu tenho um elemento, eu não posso ter um elemento aqui e um elemento aqui, por exemplo, ó, porque ele fala que não há seção e nem mesmo interseção com o mesmo número de elementos. Então, eu não posso ter um elemento, ó. Por exemplo, eu não posso ter também 20 elementos aqui, 20 elementos aqui, 20 elementos aqui, ó. Não há essa possibilidade. E ele quer, dentro dessas condições, o maior número de elementos de um dos três conjuntos. Então, é como se nós pegássemos, por exemplo, e fizéssemos assim, ó. Veja só, eu vou escolher um desses três conjuntos. Vou escolher aqui o conjunto B. Vou escolher esse conjunto aqui e vou separar, ó. Esse que eu estou pintando é onde eu vou colocar a maior quantidade possível de elementos, que é o que ele pede, ó, o maior número de elementos, pensando dentro dessa característica, dessa restrição de não colocar na seção e nem mesmo na interseção o mesmo número de elementos. Aí eu te pergunto, ó, veja só, para você colocar o máximo possível de elementos dentro de apenas um conjunto, significa que todas as outras regiões têm que ter o mínimo possível, concorda comigo? Você tem três elementos aqui, ó, 3 dedos, certo? 3 conjuntos. Para eu poder distribuir entre esses 3 conjuntos, para esse aqui, a maior quantidade possível, ó, vou deixar destacado, para eu jogar o máximo de elementos possível para esse cara, significa o que para mim? Que eu tenho que colocar o mínimo possível aqui nesses dois, tá? Então, fica essa dica para você. Olha como é que eu vou fazer então nessa questão. Se eu tenho que colocar o mínimo possível para as outras regiões, para poder a gente ter o máximo possível ali, significa que eu posso colocar, por exemplo, um elemento aqui, só que eu não posso ter assim, ó, um elemento e outro elemento. Por quê? Porque não pode repetir a quantidade de elementos. Então, eu venho aqui e faço assim, ó, um elemento. Aqui tem que ter 2 elementos, porque não pode ser a mesma quantidade de elementos. E aqui eu vou colocar 3 elementos. Professor, mas por que 1, 2 e 3? Porque é a menor quantidade possível. Não tem como você colocar 0 elementos aqui, qualquer um dos 3, porque ele fala que há um elemento em todas as seções e interseções. Então, não tem como ser 0. A gente começa pelo 1. Qual que é a quantidade mínima depois? 2, para não ser repetido. E a outra? 3. Beleza. Para eu saber, então, a quantidade máxima nessa região verde, basta eu pegar o total. Quanto que é o meu total? Vamos somar, ó. O meu total de elementos vai ser o 51 ali, ó, 3 vezes, ó. 51 mais 51 mais 51. Isso vai me dar um total de 153 elementos. Esse é o total. Quanto que eu já distribuí? 1, 3, 6. Então, para eu saber a quantidade aqui dentro da região verde, vai ser 153 menos 6. Isso dá 147. Esse conjunto verde, a quantidade máxima que ele tem aí de elementos dentro dele é 147 elementos. Colocando a menor quantidade possível dentro das outras 3, sem haver repetição de elementos. Nossa alternativa, então, é a letra E. Questão massa, questão inteligentíssima, tá? Questão de nível alto para você aí ficar ligado e já pegar o bizu, porque se cair na sua prova, você já vai ter a maldade aí com você. Tudo bem? Professor, por que você escolheu o B? Porque eu quis, eu poderia ter feito no C, poderia ter feito no A. A resposta é a mesma.
Ele quer um dos três elementos. Eu escolhi o B e fiz pelo B, mas tu poderia ter feito pelo A, poderia ter feito pelo C, dá a mesma resposta. Então, vamos continuar, vem comigo. Próxima questão. Olha só o que é a sacada dessa questão. Considere as sequências. Está te dando a sequência A e está te dando a sequência B. O produto. O que é o produto? A multiplicação entre o sétimo termo da sequência A e o quinto termo da sequência B é igual a quanto? Bom, vamos organizar a sequência primeiro para você ver o que está rolando, né? Sequência A. Aí tem 1/4, 4/9, 7 sobre 14, 10 sobre 19. Ele quer o sétimo termo, então nós vamos fazer até o sétimo. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, ele quer até o sétimo termo aqui, tá? Esse aqui que é o cara que a gente está querendo, ó, o sétimo termo. Beleza. E a B? A B você tem 2/4, 4/5, 8 sobre 6, 16 sobre 7. Ele está querendo o quinto termo. Se você já tem 4, é o próximo, né? Então, ele está querendo o próximo aqui, ó. Qual que é o padrão? Qual que é a lei de formação que a gente tem nessas sequências? Se você for observar aqui, ó, do 1 para o 4, você soma 3 unidades. Daqui para cá, você soma 3 unidades. Daqui para cá, também deu 3 unidades. E embaixo? Ora, embaixo ficou 5 unidades, 5 unidades e 5 unidades. Já achei o padrão de formação da primeira sequência. Vou achar agora o meu sétimo termo. Para eu achar o próximo, mais 3, mais 5. E o próximo, a mesma coisa. Então, vamos lá, vamos fazer. Aqui vai ficar 13 sobre 24, somando mais 3, ó, e mais 5, vai ficar, então, 29 aqui embaixo, né? E aqui vai dar 16, ó. 29 e 16. Olha o nosso sétimo termo aparecendo agora, ó. 16 mais 3, isso vai te dar 19. E embaixo, 34. Pronto, achei o sétimo termo já que a gente estava querendo. Achei o sétimo termo, beleza. Então, eu já sei que eu vou multiplicar 19 sobre 34 vezes, vou agora achar o próximo termo, que é, o que está acontecendo aqui nessa próxima sequência? 2 por 4, 4 por 8, está dobrando, né? Então, é vezes 2 e vezes 2. O próximo vai ser vezes 2, 32, ó, vezes 2. E aqui embaixo está aumentando de 1 em 1, né? Ó, mais 1, mais 1, mais 1, então o próximo aqui é 8. E aí eu venho e coloco assim, ó. Pronto. Tem aqui o sétimo termo da primeira sequência multiplicado pelo quinto termo da sequência B, A e B, que é as sequências que a gente está querendo. Vamos fazer essa multiplicação? Olha como é que vai ficar. Eu já posso pegar e cortar o 32 por 8 aqui de cara. Então, eu vou organizar. Ó, vai ficar 19 sobre 34 multiplicado por quanto? Multiplicado aqui por 4, né? Se você for observar, 32 dividido por 8 dá 4. Pronto, isso dá 4. Agora, eu vou multiplicar 19 vezes 4, porque aí você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, vai ficar assim, ó, 19 vezes 4, isso vai te dar 76. 34 vezes 1, 34. Tem resposta? Não tem resposta. O que tu precisa fazer? Simplificar aqui, ó. O que é simplificar? É dividir por um número em cima e embaixo igual. Então, eu vou dividir por 2. Isso aqui vai dar 76 por 2, eu vou achar 38. 34 por 2, 17. Pronto. Tem como simplificar ainda? Não tem. Então, o nosso gabarito aqui da questão de número 7 é 38 sobre 17. Alternativa letra E. Questão também bem legal aí para você treinar seu conhecimento, tá? Próxima questão, ele diz assim para a gente.
Os irmãos de Bettino são escreventes do TJSP. Logo, é certo que, quando ele fala para a gente, os irmãos de Bettino são escreventes do TJSP, ele está falando de todos os irmãos de Bettino. Então, eu posso falar assim, ó. Todos os irmãos de Bettino são escreventes do TJSP. É isso que ele está falando, do todo A e B aqui para a gente, ó. Sabendo disso aqui, o que tu vai fazer? Julgar as afirmações. Você pode julgar as afirmações, tá? Veja o seguinte, ó. Letra A. Se Jonas não é irmão de Bettino, então Jonas não é escrevente do TJSP. Vamos ver, o Jonas não é irmão do Bettino. Se ele não é irmão do Bettino, ele não está aqui dentro do conjunto menor. Mas ele não pode ser escrevente do TJSP aqui, ó, e não ser irmão do Bettino? Pode. Então, ó, Jonas não é irmão do Bettino e Jonas também não é escrevente do TJSP. Tá errado, né? Porque ele pode ser escrevente e não ser irmão do Bettino. Então, a letra tá fora. Bettino é escrevente do TJSP. Não faço ideia. Os irmãos deles é que são, né? Então, não tem como a gente falar sobre a letra B e muito menos sobre a letra D, ó, que fala que ele não é. Então, tá errado. Vamos olhar agora a alternativa C aí pra gente, ó. Se a Amália não é escrevente do TJSP, então a Amália não é irmã de Bettino. Tá, a Amália não é escrevente. Se ela não é escrevente, ela está aqui fora. Ó. A Amália está aqui fora. Ela não é escrevente, está fora do conjunto. Então a Amália não é a irmã do Bettino. Perfeito. Se ela está fora aqui do conjunto grandão, é impossível ela conseguir chegar a ser irmã do Bettino. Então a letra C é o nosso gabarito. Ó. Já matamos a questão. Tá? Ele fala aqui na letra E, ó, só para desencargo de consciência. Se Jana é escrevente do TJSP, então é irmã do Bettino. Não, ela pode ser escrevente e não ser irmã do Bettino. Então tá fora também a alternativa letra E. Show? Então, essa questão eu resolvi pelo método padrão, usando aí a estratégia do todo A e B, quantificador lógico, julgando ali cada informação. Lá dentro do curso do TJSP intensivo, eu ensino uma outra técnica que você resolve essa questão assim, ó, em 1 minuto, tá? Menos de 1 minuto você consegue enxergar aquela resposta ali e matar todas as questões desse estilo, sem precisar desenhar, sem precisar ficar julgando. Rapidão você mata aí 99% dessas questões. Mas para você conhecer essa técnica e esse detalhezinho que faz toda a diferença na hora de você resolver as questões de raciocínio lógico e matemática, você vai ter que estar lá dentro da plataforma comigo. Já te falei, assista a aula demonstrativa aqui no vídeo, tá? Tá na descrição para você. Vamos lá, continua. A Amália não estuda raciocínio lógico e ela não vai gabaritar. Vamos lá. A negação lógica da proposição apresentada é... Bom, ele quer a negação lógica do conectivo E. Tá vendo aqui, ó? Conectivo E vai virar conectivo O e você nega tudo, né? Conectivo E vira conectivo O e você nega tudo. Pronto. Essa é a negação lógica do conectivo E. Bacana. Sabendo disso aí, vamos ver o que vai acontecer para a gente. Ó. A Amália não estuda raciocínio lógico. Se eu tenho que negar tudo, a Amália estuda raciocínio lógico. Ou ela não vai gabaritar. Ela vai gabaritar. Então, a Amália estuda raciocínio lógico ou ela vai gabaritar. Vamos dar uma olhada? Letra A. Tem conectivo E, já está fora, tá vendo? Não pode ser a letra A a resposta. A Amália estuda raciocínio lógico na letra B ou ela não vai gabaritar. Não, tá errado. Ela vai gabaritar. Então, a letra B está fora. Letra C. Se a Amália estuda raciocínio lógico, não. Conectivo C, então, não é a nossa resposta por enquanto. Letra D, a Amália vai gabaritar ou ela estuda raciocínio lógico. Perfeito, ó. Conectivo ou aqui, ela estuda raciocínio lógico e a Amália vai gabaritar. Excelente, gabarito letra D é a nossa resposta. A letra E está totalmente fora, tem conectivo ou aqui, ó. Tá? Então, questão muito tranquila para você não zerar o simulado, né? Questãozinha muito fácil para você não zerar o simulado. Próxima questão.
A próxima questão, ele diz assim para você. Considere os argumentos a seguir. Aí ele te dá 3 argumentos e diz, na ordem que estão expressas, né, os nossos argumentos, os argumentos são respectivamente. Então, na ordem que eles estão expressos aí, né, o que tu vai fazer? Tu vai ter que julgar se ele é válido ou inválido. Para tu fazer isso aí, tu vai ter que responder assim, ó. Todos os escreventes são concursados. Bettino é concursado, logo, Bettino é escrevente. Vamos ver, né? Tu vai representar a número 1, a número 1 aqui, através de diagramas lógicos. Todos os escreventes são concursados. Então, todo escrevente é concursado. Bettino é concursado. Tá, vou colocar o Bettino ali, ó. O Bettino é concursado, logo, ele é escrevente. O Bettino ele pode ser concursado e não ser escrevente, como ele também pode ser concursado e escrevente. Então, se eu tenho 2 respostas, não tem como eu afirmar com 100% de certeza que ele é escrevente. Logo, o nosso número 1 aqui, o nosso argumento de número 1, ele é inválido. Então, aqui esse cara é inválido aí, ó. Tá? Sabendo que ele é inválido, eu já tiro a letra A e tiro a letra C aqui. Fiquei com a letra B, D e E, porque ele quer respectivamente, a 1 já é inválido aqui pra gente. Vamos ver o número 2 agora. A 1 já foi. 2. O triplo de um número é um número par. O triplo de 2 é 6. Logo, o número 6 é um número ímpar. Então, o triplo de um número é um número ímpar, né? O triplo de 2 é 6. Logo, o número 6 é um número ímpar. Vamos dar uma olhada nisso? Se você for observar, já dá para notar que é um argumento válido, né? Mas eu vou colocar para você, ó. O triplo de um número é um número ímpar. O triplo de 2 é 6. 2 é esse número aqui, ó. Certo? E aí ele fala que o triplo de 2 é 6. Então, o triplo de um número, aqui, é o 6. O 6 vai estar dentro do triplo de um número aqui. Certo? Ele fala que é um número ímpar, o 6. E está correto, né? Se ele está aqui dentro do conjunto do triplo de um número qualquer, ele vai ser um número ímpar, sim. Então, esse argumento aqui, ele é válido. Sabendo que ele é válido, eu já tiro a letra B. Fiquei com a D e a E. Vou ter que julgar agora a número 3 também. Os concurseiros têm várias canetas. As primas de Bettino têm várias canetas. Logo, as primas de Bettino são concurseiros. Bom, vamos lá, né? Os concurseiros têm várias canetas. Então, ó, todo concurseiro tem várias canetas. Tem várias canetas. Aí ele fala que as primas do Bettino têm várias canetas. Logo, elas são concurseiras. Tá certo isso? Elas não podem ter aqui, por exemplo, ó, várias canetas e não ser concurseiras, como elas também podem, né, ser concurseiras e terem várias canetas. Então, 2 regiões não tem como eu afirmar com 100% de certeza. Esse cara aqui ele é inválido. Tá? Se ele é inválido, a nossa alternativa correta é a letra D. Inválido, válido e inválido. Respectivamente, essa é a nossa resposta. Show? Aqui eu quero que você saiba da seguinte situação. Acelere a sua aprovação. Falta um pouco mais de 30 dias. Para você que está comigo aqui assistindo a resolução desse simulado, se você quiser acelerar a sua aprovação, aponte o seu celular para o QR Code, que vai ter uma condição especial para você lá na página, tá? Desse produto aqui do intensivo do TJSP. Nessa reta final, você tem que estudar de forma inteligente. Não há mais tempo para você ficar estudando toda a teoria de raciocínio lógico e matemática. Se você mandou mal nesse simulado aqui 3, mandou mal no simulado 2, mandou mal no simulado 1, você está contra o tempo e 16% da sua prova está aqui, ó, nesse simulado, tá? 16% da sua prova é matemática e raciocínio lógico. Isso pode tirar a sua vaga. Então, você precisa acelerar a sua aprovação. E como é que você faz isso?
estudando por resoluções de questões de forma estratégica, rápida e certeira, que é onde você vai aumentar a probabilidade de assertividade. Eu respondo mais de 200 questões dentro do intensivo TJSP, mapeando tudo. Por isso que eu quero te ajudar. Vá lá que tem uma condição especial para você que está assistindo esse vídeo. Basta apontar aqui a câmera do seu celular para o QR Code, tá? Ou depois que acabar o nosso vídeo aqui, porque eu ainda vou corrigir a parte de matemática, você vai aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link para você lá com uma condição especial para você ter acesso a esse produto que está muito massa e já está ajudando mais de 100 alunos aí, fácil. A galera está detonando, a galera está estudando, está tirando dúvidas, está muito legal. Show? Então, vamos continuar. Vem comigo para a gente fazer aí o nosso simulado, resolver o simulado de matemática agora. Vamos lá, vamos resolver agora a parte de matemática. Olha o que ele diz aqui na questão de matemática. No simulado anterior, de segunda a quarta da semana passada, 60 pessoas responderam todas as questões de raciocínio lógico e matemática. E observou-se que a média aritmética simples das idades dessas pessoas era de 40 anos. Na quinta e sexta-feira daquela semana, fizeram um simulado ao todo 40 pessoas, e a média das idades foi de 45 anos. Sendo assim, é correto afirmar que a média das idades em anos de todas as pessoas que fizeram o simulado de segunda a sexta da semana passada foi de quanto? Questão massa, questão aí bem estilo de VUNESP, tá? Bem próximo do perfil da banca VUNESP. Se você teve dificuldade nessa questão, você precisa ficar ligado aí, ó. Eu tenho duas situações, né? Primeiro, você tem a situação 1 aqui, que eu vou colocar assim, ó. Situação 1, tá? E essa situação 1, o que acontece? Você tem um quantitativo de pessoas, que são 60 pessoas, e cada pessoa dessas 60 aqui tem uma idade. Então, você tem lá o pessoal que fez na segunda, né, com uma quantidade de idades, depois na terça, na quarta. E eu sei que o somatório das pessoas da idade das pessoas que fizeram na segunda, mais a idade das pessoas que fizeram na terça, mais a idade das pessoas que fizeram na quarta, dividido pelo total de 60 pessoas, vai ser igual à média aritmética simples da idade dessas pessoas, que foi de 40 anos. A questão fala isso pra gente, ó. Essa é a questão, essa é a situação de número 1, tá? Então eu sei que segunda, terça e quarta, segunda mais terça e mais quarta, a soma disso tudo vai ser 40 vezes 60. Ou seja, essa soma aqui dos 3 primeiros dias vai ser de 2.400, né? Que é essa multiplicação. 2.400 anos. Pronto. Situação de número 2. Olha só. Situação de número 2. A situação 2 vai ser os outros 2 dias que ele falou, que é quinta e sexta. Então, na quinta-feira tem a idade da galera, mais a sexta-feira tem a idade do pessoal. E deu um total de 40 pessoas realizando o simulado. Então, 40 pessoas, ó. E uma nova média de 45 anos. Logo, quinta mais sexta vai ficar 45 vezes 40. Isso vai te dar um total de anos de 1.800 anos aqui, ó. 1.800 anos. Ele quer saber a média de todas as pessoas que fizeram o simulado de segunda a sexta. Ou seja, o nosso total, a média total, vai ser a soma disso tudo, tá? Então, vai ser assim, ó. A idade da galera da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Tudo isso aqui dividido por quanto? Tudo isso dividido por 100, que foi 60 pessoas nos 3 primeiros dias e 40 nos outros 2. Então, dividido por 100, isso vai te dar uma nova média, que é o que a gente está querendo achar. Basta eu fazer a substituição agora, olha como é fácil. Segunda, terça e quarta, 2.400 anos. Então, 2.400, ó. Mais quinta e sexta, 1.800.
2.800. Tudo isso dividido por 100. Então, eu sei que eu vou ficar aqui, ó, veja só, 2.400 com mais 1.800, isso vai te dar 4.200. Então, 4.200 anos dividido por 100. Corta, 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 corta. Qual que é a nova média, então, total? A média total vai ser de 42 anos. 42 anos. E 42 anos é a alternativa letra E. Essa é a nossa resposta. Então, questãozinha de média bem legal para você aí trabalhar o seu conhecimento, tá? A questão de número 2 do simulado de matemática diz assim: na cidade o estudo que passa, a razão entre o número de concurseiros com nível baixo em matemática e o número de concurseiros com nível alto era igual a 5:4. Então, vamos colocar assim, ó, nível baixo, vou chamar de x. E o nível alto, para facilitar a nossa vida, eu vou chamar de y, tá? Eu sei que a razão de x para y era de 5:4. Ele fala isso aí pra gente, ó, de 5:4, tá? Beleza. Após a chegada de mais 3 concurseiros com nível baixo em matemática na cidade, a referida razão passou a ser igual a 4/3, ou 4/3. Beleza. Então, olha só como é que a gente vai desenvolver essa questão. Note o seguinte, que eu vou colocar uma constante de proporcionalidade aqui na frente, porque eu sei que essas partes somadas têm que dar aquele total de concurseiros que nós temos. Só que aí ele diz pra gente que quando, ó, essas 5 partes aqui, que é a de baixo nível de matemática, recebeu mais 3 pessoas, em relação à parte do 4K, que é o pessoal que tem alto nível de matemática, passou a ter uma nova razão. E quanto que foi? 4/3. Sabendo disso, como é que eu vou desenvolver essa questão? Cara, não é difícil, ó. Veja só, não vai ser difícil você pensar, sabe por quê? Aqui eu vou fazer o meio pelos extremos para eu poder achar o valor do K. Olha como é que vai ser a nossa constante. Vai ficar então assim, ó, 4 que multiplica 4K, que é igual a 3 que multiplica 5K mais 3. Dá 16K, que é igual, faz distributiva aqui, ó, fazendo essa distributiva, 15K mais 9. Passa o 15K para o lado do 16K, vai ficar 16 menos 15K. Isso é igual a 9. Logo, a minha constante de proporcionalidade é igual a 9. A questão quer saber o quê? O número total de concurseiros da cidade, estudo que passa, hoje em dia, é de quanto? Aí fica simples, sabe por quê? Porque aí eu vou fazer assim, ele quer saber o total. Lembra que a gente falou que aqui a somatória das partes tem que ser igual ao total? Então, eu vou somar as partes, ó. 5K mais 4K dá 9K. Qual que é o valor do K? 9. Então, vai ficar 9 vezes 9. Isso dá 81, tá? Isso vai dar 81. Só que a tua sorte é que não tem essas alternativas, né? Porque muita gente ia cair do cavalo se eu tivesse colocado 81 aqui nas alternativas. Eu tenho que somar mais as 3 pessoas que chegaram depois, porque ele fala hoje em dia. Então, a minha resposta vai ser 84. 84 é a alternativa letra C. Então, hoje em dia, nós temos 84 pessoas nessa cidade, estuda que passa. Questão aí sobre razão e proporção também, bem legal, bem no perfil da Banca Vunesp. Próxima questão ele diz: uma comarca do TJSP tem 90 escreventes, sendo 40% de mulheres. Tá. Essa comarca irá receber os novos escreventes nomeados no último concurso e todas são mulheres, de modo que elas passem a constituir 60% do novo total de escreventes dessa comarca. Esse período de nomeação
ninguém da comarca pedirá exoneração ou será afastado. Se nenhum homem escrevente for nomeado, o novo total de escreventes passará a ser de. Questão boa de porcentagem aí. Vamos lá. Quero que você saiba o seguinte, ó. Você tem um total que são 90 escreventes. Desse total, você tem uma quantidade de mulheres que é 40% de 90. 40% de 90, ó, 40% de 90, isso vai dar 36. Então, você tem 36 mulheres aí nessa jogada, tá? Aí ele dá uma condição pra gente, que ele fala assim, ó, veja só, agora eu quero muito a sua atenção. Por quê? Porque ele diz pra gente que nós temos um total de 90 pessoas, mais, e aí, olha só qual que é a sacada. Essas 90 pessoas, elas representam aqui pra gente o nosso 100%, concorda? Dessa comarca. As 90 pessoas representam 100% das pessoas. Show de bola. Só que ele te dá a condição que novas pessoas, que são mulheres, né, elas serão recebidas pela comarca. E você não sabe quanto que é essa quantidade. Então, eu sei que o novo total vai ser 90 mais X. Então, esse 90 mais X vai ser o novo total da comarca, que é o que ele fala, ó. O novo total passará a ser de quanto? Vai ser 100% do mesmo jeito, só que eu tenho que descobrir esse valor do X aqui, ó. E ele fala pra gente que com a chegada dessas X pessoas, né, que são as mulheres, eu vou ter o seguinte, ó. Quantas mulheres nós temos por enquanto? 36. Então, eu sei que 36 mulheres mais essa quantidade de mulheres que vão chegar irão representar para mim agora 60% do total. É isso que a questão está te pedindo. Agora é só tu fazer uma regra de 3. Ó. Eu já montei a estrutura. Faz uma regra de 3. Vamos resolver. Olha só como vai ficar. Vou cortar esse 0 com esse 0 para facilitar a minha vida, para deixar o 10 e o 6 aqui para ficar mais simples. Então, eu vou ter assim, ó, 10 que multiplica 36 mais x, que é igual a 6 que multiplica 90 mais x. Vou fazer a distributiva. Vou fazer a distributiva aqui. Vamos lá. Eu sei que vai ficar aqui 360 mais 10x, que é igual a 6 vezes esse 90, isso aqui dá 540 mais 6x. Vou passar quem tem letra para um lado e quem não tem vai para o outro, sempre com o sinal trocado, né? Então vai ficar assim, ó, 10x menos 6x, que é igual a 540 menos 360. 10x menos 6x, 4x, que é igual a 540 menos 360, isso dá dando 180. Logo, x vale 45, né? Que é 180 dividido por 4. 180 dividido por 4 dá 45 aqui. Beleza. Achei a quantidade de mulheres que irão chegar nessa nova comarca para ter os 60%. Logo, se ele quer saber o total de escreventes que vai passar a ser, nada vai ser mais do que 90 mais 45. Essa é a nossa resposta. Esse total aqui, ó, o novo total de escreventes, vai ser 90 mais 45. Isso te dá 135 pessoas. E dessas 135 pessoas, 60% delas agora serão mulheres. Alternativa letra B. Essa questão é muito massa, viu? Questão muito bem bolada aí para você. Tranquilidade? Vamos lá, vamos continuar. Olha o que ele diz nessa questão. Considere que alguns alunos, na aula de matemática da escola Eu Vou Ser Aprovado, afirmaram que x1 e x2 são as raízes da equação. Aí ele está estudando uma equação de segundo grau. Disseram ainda que x1 é maior que x2. Então, é verdadeiro que x1 dividido por x2 é igual a quanto? Vamos lá, vamos fazer essa questão. Eu tenho assim, ó. Primeiro, eu vou ter que achar as raízes dessa equação aí, tá? Primeiro, eu vou ter que achar as raízes dessa equação. Então, para a gente poder trabalhar com a equação de segundo grau, você tem que lembrar de Bhaskara, tem que lembrar do delta, tá?
Eu vou fazer aqui para você, ó, veja só. Primeira coisa que você tem que fazer, calcular o delta. Como é que eu calculo o delta? B ao quadrado menos 4ac. Então, o seu delta aqui, ó, vai ser, quem que é o B? É o menos 3. Então, vai ser menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica o valor de A, que é 2, e que multiplica o valor de C, que é menos 2. Pronto. Vou achar o valor do delta. Aqui vai ficar, então, 9. Menos com menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Logo, o seu delta vai ser 25. Achamos o valor do delta. Agora eu vou aplicar em Bhaskara. Vai ser x, que é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Essa é a fórmula de Bhaskara, tá? Bom, então x, que é igual a menos b, vai ficar ali 3, né? Porque ó, vai ficar assim, ó, menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 25, dividido por 2, que multiplica o valor de a, que é 2 também. Ó. Aqui eu já vou pegar a parte positiva e a parte negativa para extrair as raízes. Então vai ficar assim, ó, x1 é igual. Aí eu vou pegar a parte positiva, vai ficar 3 mais a raiz quadrada de 25, que é 5, dividido por 4. 2 vezes 2 dá 4. Peguei a parte positiva ali, ó. E vou pegar a parte negativa agora. 3 menos 5 dividido por 4. x1, 3 mais 5 dá 8. 8 dividido por 4, 2. Achei o x1, tá vendo? Ó? E o x2 agora vai ficar 3 menos 5 dá menos 2 sobre 4. Simplificando, dá menos 1 sobre 2. Aí a questão está falando para a gente quanto que vale, ela pergunta para a gente quanto que vale x1 sobre x2. Vamos fazer. Ó, x1 sobre x2, é isso que a questão está querendo. Então vai ficar 2, vai ficar assim, ó, 2 dividido por menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Divisão de fração, como é que eu faço? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, o inverso da segunda é menos 2. 2 que multiplica menos 2, isso dá menos 4. Alternativa letra C. Essa é a nossa resposta. Questão muito tranquila, que você só precisava trabalhar o conceito aí de Bhaskara dentro de uma equação de segundo grau. Vamos lá, vamos fazer a nossa próxima questão. Na fazenda de Bettino, há um reservatório de água na forma de um cubo perfeito. Então, deixa eu já desenhar esse cubo perfeito aqui, ó. Eu tenho um cubo, ó, veja só. Pronto, esse é o nosso cubo aí, tá? E aí, ele continua falando assim, ó, de lado L e capacidade de 8.000 litros. Então, ele tem um lado L. Vamos colocar aqui, ó, vamos esquematizar. Ele tem o lado L aqui, ó, tá? Todos os lados são L. E ele fala que o volume é igual a 8.000 litros. O volume é igual a 8.000 litros. Sabe-se que o lado da base do reservatório é igual a um dos lados de um canteiro com forma retangular. Então eu tenho um canteiro, olha só, vou ter um canteiro aqui de forma retangular, tá? E aí ele fala pra gente que essa base do reservatório é igual a um dos lados do canteiro, beleza? Com forma retangular, que precisa ter a sua superfície preenchida com adubo. O outro lado do canteiro tem 10 unidades a mais em relação ao lado da base desse reservatório. Então, significa assim, ó, se aqui é o lado daqui do nosso reservatório, aqui vai ser o lado mais 10. É isso que a gente tem aí, ó. Tá? Show de bola. Agora vamos trabalhar o nosso conhecimento.
Sendo assim, é correto afirmar que para preencher por completo esse canteiro de adubo, Bettino irá comprar. Bom, primeira coisa, eu vou ter que achar o lado, né? Vou ter que achar qual que é o valor desse lado aqui. Como é que eu faço isso? É muito simples. Para eu poder achar esse lado aí, significa que a gente vai trabalhar assim, ó. 8.000 litros. 8.000 litros. Isso é igual à mesma coisa que 8.000 decímetros cúbicos, tá? Porque 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, 8.000 litros é igual a 8.000 decímetros cúbicos. O volume, para eu calcular o volume desse reservatório, nada mais é do que o lado vezes o lado vezes o lado. Então, o volume dele vai ser, ó, o volume é igual a L ao cubo. Qual que é o valor do volume? Você já tem, 8.000. Isso aqui é igual ao lado ao cubo. Esse cubo aqui, ó, esse 3 expoente 3, passa para o outro lado como raiz cúbica. Então, vai ficar raiz cúbica de 8.000. E a raiz cúbica de 8.000 é igual a 20. Então, você tem 20 decímetros, tá? 20 decímetros aqui. Sabendo disso, olha como é que vai ficar. Você tem 20 decímetros. Por quê? Porque 20 vezes 20 dá 400. E 400 vezes 20 dá 8.000. Então, 20 decímetros é o lado aqui que a gente tem, ó. 20 decímetros. Vou agora colocar aqui para baixo na questão. Vamos colocar aqui para baixo. Ó. Esse lado, ele vale 20. E esse lado aqui vale 30. Eu quero saber a área desse retângulo. Por quê? Porque ele quer preencher por completo a superfície desse retângulo, que é o canteiro. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Ou seja, a área desse retângulo nada mais é que 20 vezes 30. E 20 vezes 30, ele vai te dar aqui, ó, veja só, 20 vezes 30 vai te dar 600 decímetros quadrados. 600 decímetros quadrados. Veja que essa é a quantidade de adubo, né, que o Bettino vai precisar comprar, 600 decímetros quadrados, para preencher toda essa região. A letra A é 600 centímetros quadrados, não tem como. Decímetros quadrados tem 200 e aqui 60.000. Então, não tem essa resposta. Eu vou precisar transformar, né? Eu vou precisar transformar aqui para a gente poder chegar na nossa resposta. Transformando, veja que está centímetro. Então, eu tenho assim, ó, metro, decímetro, centímetro. Só que é quadrado. Cada vez que eu descer, eu vou ter que multiplicar por 100. Todas as vezes que eu descer, eu vou multiplicar por 100. Então, se a gente está indo para decímetro, eu vou sair aqui do decímetro, do centímetro, né? Eu vou sair do decímetro para o centímetro. Vou multiplicar por 100 aqueles 600. No momento que eu multiplico 600 por 100, vai ficar então a nossa resposta 600 multiplica por 100, tu acrescenta os dois zeros, ó, centímetros quadrados. 60.000 centímetros quadrados. 60.000 centímetros quadrados, a alternativa correta, então, é a letra C. Letra C é o nosso gabarito, 60.000 centímetros quadrados. Show de bola? Então, uma questão aí de geometria muito bacana, onde você tinha que também trabalhar esse conhecimento aqui de medidas, né? Medida de volume, medida de superfície. Lembrar que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Não pode esquecer, ó, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Se eu tenho 8.000 litros, eu tenho 8.000 decímetros cúbicos. Vamos lá fazer a nossa próxima questão. A próxima questão, ele diz assim para a gente: Bettino e Amália estudam da seguinte maneira. Bettino estuda raciocínio lógico a cada 4 dias. E Amália estuda matemática a cada 6 dias. No dia 2 de 3 de 2021, ambos estudaram as duas disciplinas. Daquele dia até o final do mês 5, ou seja, tu tem lá, quem que é o mês 5? Maio, né? Até o mês 5,
ambos estudaram rigorosamente as duas disciplinas que mais reprovam em concursos públicos, independentemente de os dias serem feriado ou final de semana. Sendo assim, do dia 2/3 de 2021, inclusive, até o final do quinto mês de 2021, o número de vezes em que Betina e Mário estudaram as suas disciplinas em um mesmo dia foi questão massa, questão sobre MMC, tá? Questão sobre MMC. Então, eu vou calcular primeiro o MMC entre 4 e 6. Não tem muito segredo, né? O MMC entre 4 e 6 aqui é 12. Então, a cada 12 dias, eles estudam no mesmo dia essas duas matérias aí. Tá? Então, a cada 12 dias, beleza. O que eu vou precisar fazer agora para achar a quantidade de vezes? Eu vou ter que fazer o cálculo de quantos dias nós temos, do dia 2/3 de 2021 até o último dia, né, que ele fala aqui para a gente, ó, até o final do quinto mês de 2021. Então, vamos lá. Então, a gente tem assim, ó, 2/3 até, a gente tem aqui 31/5, tá? Se você tiver na dúvida, você tem que gravar assim, ó, janeiro, 31, fevereiro, você tem 28/29, então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, que é o quinto mês aí que a gente está querendo. Então, 31, 28/29, 31, 30, 31/5, que é o que a gente está querendo. Então, nós estávamos aqui, ó, veja bem, nós estávamos em 2/3 de março. 2/3 de março. De 2/3 até chegar aqui no último dia, nós temos 29 dias aqui em março. E aí, 29 com mais 30, 59. 59 com mais 31, eu vou achar 90 dias, certo? Então, dessa data até aqui, eu tenho 90 dias. Eu só fiz a somatória aqui, tá? Então, eu tenho um intervalo de 90 dias. Show! Para eu saber, então, a quantidade de vezes que eles estudaram ambas as matérias no mesmo dia, eu vou pegar 90 e vou dividir por 12. Então, olha só, vai ficar assim. 90 dividido por 12, isso dá 7, certo? Então, aqui dá 7, ó, porque vai dar 84, resto 6. Bom, aí sabendo disso, eu tenho assim, ó, 7 vezes é a quantidade que eles estudaram juntos, do dia 2/3 até 31/5 desses 90 dias aqui. Então, foram 7 vezes, tá? Se você veio aqui e marcou letra A, você caiu no cavalo, você errou a questão. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, inclusive essa data. Se você está escrito aqui para você, inclusive, significa que, lembra que ele falou que no dia 2/3 de 2021, ambos estudaram as duas disciplinas? É aqui, ó, tem mais uma vez, ou seja, 8 vezes a nossa resposta. Alternativa, letra B. Essa é a sua resposta e esse é o seu gabarito. Alternativa, letra B. Bom, então é isso. Eu espero aí que você tenha feito um excelente simulado. Caso tenha tido alguma dúvida, você vai poder rever esse vídeo quantas vezes for necessário. Deixe aqui também nos comentários a sua dúvida, se você gostou do simulado, quantas você acertou, enfim, comenta aí se você acha que essa ideia foi bacana, se te ajudou de alguma forma, tá? E não esqueça que a parte de informática está disponível lá no canal do professor Fernando Nishimura. Aqui na descrição do vídeo também tem um link para você fazer a correção do simulado de informática, tá? Então, espero aí te ver em breve, todas as quartas-feiras aqui no canal, a partir das 20 horas, para a gente ter a nossa live da comunidade Sniper, responder questões de raciocínio lógico, estudar teoria de matemática, fazer questões de matemática, estudar teoria de raciocínio lógico, enfim, eu vou estar sempre te ajudando da melhor maneira possível.
Vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o teu like, porque isso aí também ajuda bastante o meu trabalho e faz também o meu canal crescer. E compartilhe com seus amigos que também estão estudando. Valeu, moçada. Um abraço a todos e até a próxima. Fui!